Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Continuando na nossa série, hoje é o capítulo 7 que vamos ler e fazer algumas análises. Aqui é uma carta, um capítulo muito interessante e um pouco complicado, e eu vou falar para vocês o porquê complicado no decorrer da leitura, né? É bem interessante, conflitante. Para compreendermos, precisamos usar bastante tanto o conhecimento histórico como a tentarmos perceber aquilo que não está escrito, mas pode estar subscrito, entende? Então, para isso precisamos ter as nossas mentes bem exercitadas nas escrituras, para que a gente não possa perder o fio da meada. Vejamos aqui, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de existência, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui é um detalhe. Jesus tem um princípio de dia, certo? Ele veio da descendência de Abraão e da descendência de Davi. Então, logicamente, seria contraditório isso dentro de uma teologia comum. Sem pai e sem mãe. Jesus teve mãe. Então, mas ele fala sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem fim de vida, né? Ou seja, ele era um imortal. Nós não sabemos dizer, por isso que eu disse que é complicado se compreender ele. Só sabemos que ele era um homem grande, no sentido de que o próprio Abraão, que pra gente é o pai da fé, se submeteu a ele, dando o dízimo, porque se dá o dízimo a alguém que é superior a si. Então, e ele é feito semelhante ao Filho de Deus e também permanece sacerdote para sempre. A questão aqui é complexo. Não temos como explicar bem, porque não temos textos do Velho Testamento que corrobora tanto essa afirmação, porque não tem. No Velho Testamento nada se diz a respeito. Possivelmente o escritor aos Hebreus tenha lido isso em alguns escritos do povo judeu da época, ou por histórias do povo, não se sabe, mas ele falou isso aqui. E como damos a credibilidade ao escritor, então acreditamos que isso é uma verdade, mesmo não compreendendo essa verdade, e nem o que ele quer dizer de maneira clara e lúcida, mas algumas coisas dá um indício do que a gente possa tentar interpretar, né? Vamos continuar. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contado entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aqui dá um entendimentozinho básico. Aqui nos faz ter uma análise, porque fala que a genealogia aquele cuja genealogia não é contado entre eles, ou seja, quer dizer,
que não estava ligado ao povo hebreu. Entende? A questão aqui, sem genealogia, de primeira linha, quando você lê, as pessoas tendem a pensar que é no sentido objetivo da vida. Mas sem pai, sem mãe e sem genealogia, pelo que se pode compreender, é dentro da ordem, dentro da família abraâmica, vamos dizer assim. Ou seja, era alguém fora dessa família, ou seja, sem genealogia dentro dessa família. Pode ser isso por causa desse indício. Observa. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Veja que ele coloca toda a linhagem como prioridade, a linhagem como o centro da discussão, né? Aqui ele diz, mesmo o povo judeu, o Levi, saindo da mesma descendência de Abraão, ele toma dízimo do povo, mesmo fazendo parte da mesma genealogia. Ou seja, são irmãos vindo da descendência de Abraão. Agora, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, não é um hebreu, tomou o dízimo de Abraão, que é o primeiro hebreu, e abençoou o que tinha as promessas. Agora fica um pouco mais claro, né? Assim, quando você vai tirando essas agulhas do palheiro, vai dando uma luz no fim do túnel. Aí isso ajuda bastante a gente. Vamos lá. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente toma dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de que se testifica que vive. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Podemos pensar, vou texto a texto, certo? Aonde que testifica que Melquisedeque vive? Se fosse Enoque, no Velho Testamento poderia ter um indício que foi ninguém mais viu porque Deus o tomou para si. Mas Melquisedeque não tem texto, mas como damos credibilidade ao autor do livro, então acreditamos no que ele falou é verdade, por causa de que ele tenha algum indício ou textos que corroboram uma narrativa, ou ele interpreta essa ideia baseando-se no Salmo 110, pois diz que Cristo descenderia seria um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E se a ordem é evocada no texto, significa que ela ainda existe, certo? E se a ordem de Melquisedeque, logo ele é o patriarca dessa ordem, uma ordem não levítica, não descende dos filhos de Levi. Entende? Vamos continuar aqui, E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebeu dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda eles estavam nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Aqui ele quer explicar o seguinte: a questão de que Abraão tenha pagado dízimo a Melquisedeque seria por causa que Abraão ainda não era Abraão, era Abrão, certo? Então ele está querendo dizer que porque Abraão ainda era Abrão, ele ainda era inferior. Ele não tinha recebido ainda a promessa de se tornar Abraão. Ele era apenas o pai da altura. Ele não era o pai das multidões.
Ele era Abrão, que é o pai da altura, e não Abraão, o pai de multidões. Então, o texto está querendo nos dizer que a questão de autoridade aqui está se referindo a uma questão familiar. É muito interessante isso, porque se ele leva em consideração questões familiares, será que essas ideias caberiam hoje? Aqui só um adendo, né? Só uma ideia à parte. Mas vamos focar só no texto. Vamos ler de novo para termos uma compreensão melhor. E ele certamente toma o dízimo homens que morrem. Aqui, certamente toma dízimo homens que morrem. Está falando dos Levíticos, da ordem de Levi. Ali, está falando do Melquisedeque. Porém, aquele que se testifica que vive. Certo? E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai. Possivelmente esse texto está se referindo a Abraão. Por quê? Quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Estou falando de Abraão. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Essa evocação do texto provocativo pra gente é que ele quer dizer o seguinte: se eu vou recitar o texto, né? Se a perfeição, se a lei mosaica, os 10 mandamentos, os 600 mandamentos, né, que são mais de 600 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos são os primeiros e os mais, é mais ou menos como o direito natural. É o direito natural. Sobre eles, os demais direitos têm como fundamento esses 10. Então, diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei. O povo recebeu a lei de Deus pelo sacerdote levítico, pelo sacerdócio levítico. Que necessidade haveria de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Você fica pensando, da onde que o escritor está falando isso? E você talvez nunca tenha nem ouvido falar disso, porque a maioria dos cristãos nem toca nesse assunto. É um assunto, um tabu, sei lá, algo que não se toca, ninguém nem lê isso. As pessoas não têm nem noção do que se trata. Mas aqui ele fala: qual a necessidade de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, isso evocando o Salmo 110, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, que é os Levíticos, a ordem de Levi? Por qual a necessidade? Agora ele explica. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, possivelmente talvez, alguns cristãos não entram nesse assunto por causa disso. Porque vai mexer numa questão básica, que para nós cristãos, a lei mosaica não tem o impacto de importância que é para o judeu. Para nós cristãos é diferente, a nossa esperança é outras e a nossa lei é baseada em um outro sacerdócio. Não que a gente despreze a lei mosaica, ela é boa. Paulo diz que ela é boa para redaguir, ensinar, educar e assim por diante. Porém, para nós, certo? Que temos uma mente mais exercitada, nós sabemos que ali é uma lei de limitação. A lei do Evangelho é uma lei é um imperativo de ação. Lá diz assim: não matarás, não roubarás,
no Evangelho disse: dá a vida. Não existe amor maior do que dar a vida. Ajudar é um imperativo de fazer. Lá é de não fazer o mal. Se você compreender melhor essa questão de lei e da graça, é que a lei ela restringe os impulsos naturais maus do ser humano. E a graça, elas estimulam o bem do ser humano, que foram infundidos em nós através da pregação do Evangelho. A lei, ela nos limita, faz com que a gente não caia no buraco, e a graça faz com que a gente pule por cima dos buracos. Vamos conquistando, tomando ações. A graça empurra. A lei, vamos dizer assim, nesse sentido, a lei é conservadora e a graça é um pouco mais progressiva. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, posso usar essa terminologia, muito embora não concordamos com essa terminologia politicamente. Mas nesse caso aqui, essa aplicação ela é bem válida, né? Observa bem. Porque aquele de quem está as coisas dizem, porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém se viu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei dos mandamentos carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Você pode compreender o que o texto está nos provocando. Ele diz o seguinte: vista que Jesus surgiu da tribo de Judá e não da tribo de Levi, ele é o primeiro, ou seja, ele não tem uma genealogia sacerdotal, certo? Para você entender o que nós estávamos falando antes, ele não tem uma genealogia sacerdotal, ele é o primeiro dessa ordem, entende? Dessa evocação, ele é o primeiro, porque ele não faz parte da ordem levítica, ele não segue a tradição levítica, ele é de uma outra tribo, e como não há profecias, é o que o escritor quer falar. Isso é muito interessante. O que segundo as pessoas dizem que é o apóstolo Paulo fala que é interessante, porque isso aqui você só vai encontrar no Novo Testamento. No Velho não vai ter base nesse sentido. Porque base no sentido que a questão de que surgiria um sacerdote de uma outra tribo, aqui vai por meio da interpretação. E ele vai fazendo essas perguntas para que venha provocando na nossa consciência o porquê que ele faz parte dessa ordem, né? Porque ele não faz parte da ordem levítica, ele é da tribo de Judá, então ele é um judeu. Os levíticos vêm da tribo de Levi, eles são levitas, eles não são judeus, né? Se os irmãos não se sabem o que significa, hoje em dia nós chamamos o povo de Israel todo de judeu, mas não são todos judeus, porque tinha 12 tribos e cada uma tinha um nome específico. Tinha a tribo de Judá, né? Que hoje é os judeus, a tribo de Levi, a tribo de Naftali, e assim por diante. Acho que tinha as 12, né? São 12 tribos. E hoje no mundo que nós estamos agora, existem só 2 tribos vivas, né? Vivas entre aspas, que se sabe que existe. As outras existem, mas por causa
da escravidão que a Babilônia escravizou o povo judeu, 10 tribos ficaram perdidas na história. 10 tribos, né? Então essas tribos, alguns começam a encontrar pessoas na Etiópia, em outros lugares do mundo, as tribos de Israel ainda. Mas as que se convergiram em Israel desde o início, antes de criar o Estado de Israel, como para em diante, as duas primeiras que ficaram foi a Judá e não sei se foi a Levítica, não, acho que não foi. Eu não lembro mais, mas foi só duas, né? Então, mas como se costumou dizer, então eu chamo todo mundo de judeu. Mas judeu é aquele que é da descendência de Judá. Mas vamos para o texto. Então aqui Jesus procede da tribo de Judá. E da tribo de Judá não se tem profecias segundo os mandamentos carnais. Essas ideias são fortes e conflituosas com o pensamento de muitos cristãos também, porque elas fazem essa divisão clara, né? Isto se manifesta que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Moisés não se referiu, aliás, a nenhuma outra tribo. O que se tem é uma profecia que Moisés fala, mas ele não cita o nome da tribo, que fala aonde o Senhor colocar o seu nome em uma das tribos, ali vocês têm que ir prestar culto. E foi só isso que ele falou. Ele não falou mais nada, mas só falou isso. Aí, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, a semelhança de Melquisedeque. Então, alguém sem genealogia hebraica surgiu. Então, esse é o parâmetro de diferenciação. Que não foi feito segundo o mandamento carnal. Qual é o mandamento carnal? Os 10 mandamentos, os 600 mandamentos gerais. Falar isso para um cristão até parece ser uma heresia que alguns possam pensar, porque na concepção carnal é algo pecaminoso, mas algo carnal é algo humano, algo, tá certo? Mas segundo a virtude da vida incorruptível, ou seja, a profecia que foi feita a respeito de Jesus foi segundo a vida incorruptível, como diz o escritor, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente. Ou seja, não é diz tu és sacerdote e pronto, não, é eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Isso aqui, muitos cristãos não gostam, porque isso confronta diretamente a sua modelo moral, educacional da sua religião. Mas aqui o apóstolo Paulo ele desfaz toda essa estrutura. Por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar pra gente a diferença entre aqueles que estão na esperança da graça e aqueles que estão ainda na lei de Moisés. Ele quer fazer a comparação, e é muito diferente. Olha, a comparação de quem está na graça assim, na lei assim. E essa já não é mais útil. Por que ela não é útil? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Ou seja, ela não melhorou coisa alguma. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele fala que por causa da lei, ele, em vez de se tornar santo, não, ele
foi induzido pelo mandamento a pecar. Ele disse: eu não sabia se cobiçar era pecado se a lei não dissesse. E quando eu soube da lei, eu me tornei um cobiçador. E por algum tempo, quando eu estava sem a lei, eu vivia, o pecado estava morto em mim. Mas quando eu comecei a estudar a Torá, o pecado reviveu em mim e aquilo que eu achei que era para a vida, me foi para a morte. Né? Ele fala assim, análise pessoal dele, a psicanálise pessoal dele é profunda, porque ele escreve o texto baseado na sua experiência individual. Isso é profundo, é coisa que a maioria dos cristãos já não sabe mais, apenas é uma retórica. Isso aqui é um livro que se prega doutrina, não é. A palavra de Deus, ela tem que mover seu coração e ela tem que transformar. E você tem que perceber as mudanças dentro do seu coração e saber discernir tudo dentro de você. Se não está fazendo, se não está acontecendo, isso significa que tem alguma coisa errada com você. Ou você não aprendeu direito, ou você realmente não sabe nada. Né? Você precisa realmente reaprender tudo do zero. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, isso aqui está falando dos levíticos, porque sem o juramento de Deus ele foi feito sacerdote, né? Deus apenas mandou eles fazer os ritos e tudo mais, mas Deus não jurou nada nesse sentido. Né? Mas a respeito de Jesus que diz, mas este Jesus, né, com juramento, porque por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerás, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Ele é o nosso fiador, ele foi fiador desse novo concerto, desse novo pacto. Né? Ele firmou um novo pacto, ele foi fiador desse pacto. É muito, muito interessante e a grandeza dele é muito grande. É a redundância que eu falei agora, né? É maravilhosa. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu seus sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui é a diferença. E tem um problema também. Alguns cristãos acreditam que Jesus fica lá prestando faz sacrifício no céu. Alguns cristãos, tem muitos cristãos que pensam que Jesus está fazendo sacrifício, está matando uma ovelhinha lá. Os cristãos pecaram, Jesus mata uma ovelhinha e intercede. Quando ele fala isso, ele está fazendo alusão, claro, aos sacerdotes levíticos. Mas ele fez só um sacrifício, um único. E porque ele pode interceder sempre? Porque ele não precisa mais fazer sacrifício nenhum. Porque ele é perfeito, imaculado para sempre. E ele está separado dos pecadores. Entende agora? Então, isso é a diferença, a grandeza de Jesus. A diferença dele para a ordem levítica. E fez uma única oblação e não precisa mais fazer nenhuma. Ele não precisa ficar fazendo sacrifícios direto lá para Deus, porque ele já fez um só.
né? Esse interceder por nós, ele fez isso uma vez só e é perpétuo. É perpétuo, ele não precisa renovar os seus votos novamente, porque ele já está aperfeiçoado, já foi glorificado. Isso é claro, certo? E por isso ele pode salvar, porque ele está aperfeiçoado, certo, por Deus. Então todo aquele que se chega a ele tem a autonomia de entra para dentro. Outra redundância, né? Mas é isso, certo? Então essa é a grande diferença entre a lei levítica e a ordem de Melquisedeque. Essa diferença é imensa, grande. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Tchau.